Oi, eu sou o Rui Ludovici e hoje eu estou aqui no programa da Casa de Cultura do Parque, no Na Varanda, para conversar a respeito de uma figura que vem sendo cada vez mais conhecida aqui no Brasil, que é o Georges Bataille. Georges Bataille foi um escritor e filósofo francês que viveu na primeira metade do século XX, e a gente vem tendo diversas edições de livros dele aqui no Brasil, várias traduções, e que vem recebendo uma atenção aqui tanto do mercado editorial quanto da própria universidade, do meio acadêmico. Então vamos entender um pouco quem foi essa figura. Georges Bataille nasceu numa pequena cidade francesa chamada Puy-de-Dôme, em 1897, mas ele logo se transfere com a família para a cidade de Reims. Bataille tem uma biografia que se confunde com a história da primeira metade do século XX, na medida em que ele passa a infância durante a Primeira Guerra Mundial e ele passa a maturidade durante a Segunda Guerra Mundial na Paris ocupada pela Alemanha nazista. Esses fatos são de muita importância para a gente conseguir entender a obra do Georges Bataille, na medida em que essas experiências marcam o autor profundamente. A cidade de Reims, onde Bataille passava a infância, foi uma das cidades mais bombardeadas da França nesse período. Já fora de Reims e já depois da Primeira Guerra Mundial, Bataille se aproxima muito do catolicismo, se torna muito devoto, chegando mesmo a considerar se tornar padre. Mas, ao final dos seus estudos secundários, o Bataille ele é admitido na École Nationale de Chartres, onde ele faz uma formação em arquivística, não é? E se torna bibliotecário. Na verdade, o título que ele recebe é o título de paleoarquivista. Então, é um arquivista especializado em documentos antigos, documentos raros, e essa vai ser a principal função profissional que o Bataille vai desempenhar para o resto da vida dele. No entanto, no campo da vida privada, assim que Bataille vai para Paris, ocorre uma mudança. Aquele garoto devoto, até mesmo carola, passa a ser tomado por muitas inquietações de ordem sexual e de ordem erótica que levam Bataille a frequentar diversos bordéis. Esse conflito, né, entre a formação religiosa, que vem principalmente da adolescência, né, com as lembranças dolorosas da infância, com essas inquietações de ordem erótica, né, esse conflito entre esses três vetores são, em alguma medida, os disparadores do empreendimento intelectual que Bataille inicia nos anos 20, diante desse conflito, né, por conta desses três vetores aí que assombravam o nosso autor. Ele vai ter três encontros que vão ser encontros essenciais para a constituição da obra dele. O primeiro encontro essencial do Bataille nos anos 20 é o encontro com a psicanálise. Bataille, então, passa a se consultar com o doutor Adrien Borel, com quem ele vai se corresponder para o resto da vida. O segundo encontro essencial que Bataille tem nos anos 20 é o encontro com o surrealismo. O surrealismo de André Breton. O terceiro grande encontro que Bataille tem é o encontro com o filósofo Lev Chestov.
Bom, e esses três grandes vetores, eles levam Bataille a um questionamento a respeito da natureza do excesso. O excesso para o Bataille, ele é constitutivo não só da natureza humana, ele tem uma dimensão cósmica, uma dimensão social e uma dimensão individual e psicológica. Bataille, então, num texto, inclusive, mais do final da sua vida, do final dos anos 50, ele, inclusive, chega a dizer que a sua obra ela pode ser considerada uma morfologia do excesso. Esse excesso, ele acontece do ponto de vista individual e social nos fenômenos eróticos, não é? Ele define mesmo o nosso erotismo, não é? Então, essa nossa relação com o corpo, com os sentimentos, com os afetos, que escapa, que excede o mero impulso à reprodução da vida, mas esse excesso ele também é encontrado na própria natureza, né? Bataille vai se interessar muito por essa dimensão excessiva da natureza, inclusive por essa dimensão excessiva do cosmos. Essa dimensão excessiva da natureza, ele vai encontrar, por exemplo, quando ele escreve a respeito das chamadas aberrações naturais, não é? Os próprios desvios da natureza, não é? Os próprios, entre aspas, erros da natureza, não é? Que para ele não são erros, para esses erros eles são o próprio esplendor da natureza. E do ponto de vista cósmico, ele vai encontrar esse excesso no Sol, essa estrela que emite uma quantidade avassaladora de energia, uma quantidade excessiva de energia. Eu gostaria de indicar, para quem quiser conhecer o Bataille, eu gostaria de indicar a edição da História do Olho, traduzida pela professora Eliane Robert Moraes. Gostaria de indicar, para quem se interessar pelos livros teóricos, as traduções do Fernando Scheibe, não é? O Erotismo e a Parte Maldita. E para quem se interessa pelos escritos a respeito de arte do Bataille, eu indico A Literatura e o Mal, também traduzida pelo Fernando Scheibe, e esse mais recém-traduzido ensaio sobre o Edouard Manet, traduzido pela Célia Eovaldo.